Graça e paz, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. O nosso curso, Vida Cristã, Orientações Práticas para o Dia a Dia, baseado no livro de Provérbios. Eu me chamo Nancy Fiuza e seja bem-vindo à nossa aula. Vamos revisar a aula de número 10. Nós falamos sobre analfabetismo bíblico, né? Aprendemos que é um dos motivos de permanecer na superficialidade, assim como a desobediência, que nós vimos há 3 domingos atrás, não é? Aprendemos que é uma realidade dos nossos dias. De 20, 30 anos para trás, as pessoas eram mais diligentes e se importavam mais com a necessidade de estudar a palavra de Deus. Desses anos para cá, a coisa tem ficado um pouquinho ruim, bem pior, não é? Nós aprendemos como o nosso cérebro aprende. Isso é muito importante, porque cada um de nós tem uma forma diferente de aprender. Então, quando a gente entende como o cérebro funciona, a gente começa a entender também como é que nós aprendemos com mais facilidade, e isso vai nos ajudar a ser mais diligente no estudo da palavra de Deus. E a gente aprendeu que a importância do estudo da Bíblia, por que é tão importante estudar a palavra de Deus, que é guardar essa palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, porque vai servir de reservatório nos momentos de necessidade, nos momentos em que nós vamos passar por problemas, dificuldades, circunstâncias difíceis. A palavra reservada no nosso coração, na nossa mente, ela vai servir tanto de defesa como arma nesses momentos, né? Ela vai se tornar uma grande aliada na nossa vida, no nosso dia a dia. A nossa aula de hoje é sobre procrastinação e é o terceiro motivo, né, pelo qual nós cristãos muitas vezes permanecemos na superficialidade e não nos aprofundamos no nosso relacionamento íntimo com Deus. E nós estamos desde o começo do nosso curso identificando esse relacionamento com o termo temor do Senhor, que nós encontramos no livro de Provérbios e em praticamente toda a Bíblia, né? Nós sempre temos ou esse termo, temor do Senhor, ou temos alguma coisa relacionado a esse termo no sentido de relacionamento com Deus. Então, nós vimos há 3 domingos atrás desobediência, semana passada vimos analfabetismo bíblico e hoje nós vamos ver procrastinação. Você também está rindo de mim, né? Mas tudo bem, pode rir. Bom, vamos lá, vamos ver o que Provérbios fala a respeito de procrastinação. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 6, 9 a 11. Peraí, é procrastinação ou é preguiça? Vamos entender isso. Quando a Bíblia foi escrita, a palavra procrastinação ainda não havia sido formada. A palavra procrastinação é uma palavra mais recente, no sentido de ser usada, no sentido que nós vamos falar hoje. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar o grifo preguiça, que ora vai ser relacionado com preguiça, a hora vai ser relacionado com procrastinação. Então, é a nossa interpretação do texto, do contexto de onde está esse versículo, que a gente vai poder identificar o que é procrastinação e o que é preguiça, sobre o que, na verdade, o autor bíblico está escrevendo naquele momento. Se ele está falando sobre preguiça ou se ele está falando sobre procrastinação. Aqui, no caso, ele está falando dos dois. Por que ele está falando dos dois, tanto do preguiçoso quanto do procrastinador? Porque o procrastinador nem sempre é uma pessoa preguiçosa.
Na maioria das vezes é uma pessoa que não sabe se organizar, ou então ela tem algumas particularidades que nós vamos ver que a tornam uma pessoa procrastinadora. Já o preguiçoso, ele é sempre um procrastinador. Ele tem essa tendência, já é inerente ao seu pecado. O preguiçoso, além de não querer fazer as coisas, de não ter vontade de fazer as coisas, de procurar o seu conforto o tempo todo, ele sempre vai procrastinar, seja as coisas importantes ou não na vida dele. Deu para entender? Então, o preguiçoso é sempre procrastinador, mas o procrastinador nem sempre é um preguiçoso, ok? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é o ato de adiar intencionalmente e habitualmente algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. É empurrar com a barriga. Eu acho que você conhece alguém que vive empurrando as coisas com a barriga. Mas talvez essa pessoa não seja uma pessoa preguiçosa, que vive deitada dormindo o dia inteiro, não é? Eu acho que você já começou a identificar o que é um procrastinar, o que é o procrastinar e o que é ser preguiçoso. O verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciar uma atividade ou tarefa, ou seja, quando algo que deve ser feito não recebe a devida atenção e importância que deveria ter, sendo deixado de lado para a produção de outra atividade menos importante, por exemplo. Viu como é diferente da preguiça? O preguiçoso simplesmente não faz, seja lá o que for. Já o procrastinador tem várias coisas para fazer, mas ele tem a tendência, ou então por algum outro motivo, ele deixa de fazer o que deveria ser feito naquele momento e joga para depois e faz outra coisa sem importância no lugar. Isso é o procrastinar. E o procrastinar, ele tem uma dinâmica. Provérbios 6, de 9 a 11, que nós lemos, ele vai dizer, né, o sábio aí está repreendendo o procrastinador, e diz que, em geral, ele vai colher os frutos da sua procrastinação, que a gente vai ver que ele, de repente, ele vai ficar empobrecido, ou ele vai ter uma grande necessidade, ele vai ter um grande problema na sua frente, né? Ele vai ficar surpreendido, porque isso vai vir de forma repentina. Mas existem outras coisas, outros fatores no livro de Provérbios que vai nos mostrar quem é o procrastinador. E eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente poder entender essa diferença do preguiçoso para o procrastinador dentro dessa dinâmica, desse pecado que é procrastinar. O primeiro exemplo que eu trouxe aí é que o procrastinador não costuma ter iniciativa. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, o procrastinador é aquele que por determinada razão, ou por algum problema que ele esteja passando, ou por uma faceta da sua personalidade, ele não tem iniciativa. Ele tem desejos, ele tem capacidade, ele tem recursos para ter aquilo que ele deseja, mas ele não tem iniciativa para ir atrás. É diferente do preguiçoso que não faz porque não quer fazer. Ele não deseja, ele simplesmente só quer o seu conforto. Ele não quer ter responsabilidade, ele não quer ter esforço, não quer dispor das forças dele. Então ele permanece na inanição, como assim a gente pode dizer, né? Ele permanece no seu conforto, deitado em berço esplêndido, né? O procrastinador não, ele deseja, ele quer, mas ele não tem iniciativa, diferente do diligente, que quando ele deseja alguma coisa e sabe que ele tem recursos, ou mesmo quando não tem, ele corre atrás para conseguir. Então ele consegue alcançar os seus desejos, eles são satisfeitos. O segundo exemplo é daquela pessoa que sempre deixa as coisas pela metade. Ele começa e nunca termina. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça,
mas o diligente dá valor a seus bens. Olha só, o procrastinador, ele até começou a fazer alguma coisa, mas por algum motivo ele largou pela metade. Aqui, né, o rei Salomão está usando a caça, né? O preguiçoso teve fome, saiu, foi atrás da necessidade de alimento, caçou, mas por algum motivo ele largou a caça. Não limpou, não cozinhou aquela carne, e a carne provavelmente, a caça provavelmente se perdeu, estragou, apodreceu, acabou. Já o diligente foi atrás da sua necessidade, caçou, veio, cozinhou e provavelmente até sobrou e ele guardou para uma outra ocasião. Então ele deu valor àquilo que ele foi atrás. Já o procrastinador, muitas vezes ele larga pela metade porque ele acaba desvalorizando aquilo que ele tem, ou então ele traçou um objetivo que nós vamos ver daqui a pouco, que não condiz com a realidade dele, e isso desmotivou e ele largou o projeto pela metade e simplesmente ele foi para outro projeto e provavelmente o outro projeto também ele vai largar pela metade. O outro exemplo é aquela pessoa que sempre arruma uma boa desculpa para sua conduta, né? Ele sempre arranja uma desculpa. E essas desculpas são as mais esfarrapadas possíveis, como o autor de Provérbios aí está nos dando, em Provérbios 22:13, ele diz assim: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Né? O autor de Provérbios está usando de ironia aí. Você acha que se tem um leão na rua, ninguém vai tomar uma providência para deter, prender, né, esse leão? Então é uma desculpa esfarrapada do procrastinador, né? E geralmente o procrastinador tem sempre uma guardada no bolso para usar no momento que ele é cobrado, que ele é confrontado com essa situação. Então essa dinâmica da procrastinação, né, que normalmente ele sempre vai ter as suas razões lógicas, as suas desculpas válidas, elas sempre vão acontecer. Só que esse não é nem tanto o problema não é nem tanto dar as desculpas, né? Porque o problema já aconteceu. O problema é que ele não fez o que deveria ter sido feito. Ele simplesmente vai empurrando o que ele tem que fazer lá para frente. E quando chega lá na frente, as coisas acabam ficando perdidas e ele já não sabe mais o que tem que fazer. Então, tanto o que ele tem que fazer como as suas desculpas ficam lá no limbo, esperando alguma atitude da parte dele. Isso é procrastinar, isso é a dinâmica da procrastinação. Diferente do preguiçoso, não é? Que simplesmente deita em berço esplêndido e não está nem aí com a vida. O procrastinador, ele até tem preocupações. Aliás, o procrastinador é uma pessoa muito preocupada, porque ele vive atarefado, né? E aí, o que acontece? A gente pode entender que a procrastinação vira um grande pecado, um pecado terrível, destruidor na vida da pessoa, porque essa procrastinação acaba virando uma mentira. A pessoa que procrastina, geralmente ela acaba se envolvendo com muitas mentiras. E qual a relação que a gente pode fazer com a procrastinação e o temor do Senhor? E a procrastinação, ela nos mantém na superficialidade cristã, ou seja, nos impede de nos aprofundar no temor do Senhor, quando alguns fatores que nós vamos ver agora, que estão aí abaixo, roubam o nosso tempo com o Senhor. Então, meninas, o nosso tempo é uma coisa muito preciosa. O tempo é uma bênção que o Senhor nos concedeu. Mas dependendo da forma como a gente vive, das coisas que nós assumimos no nosso dia a dia, nós acabamos reduzindo o nosso tempo em relação à qualidade dele. Então, dependendo das coisas que a gente vai arrumando para fazer no nosso dia a dia, essas coisas vão se embolando uma na outra e vão virando uma bola de neve que quando a gente vai perceber lá na frente, o nosso dia, que tem 24 horas, parece que tem só 19, porque a gente tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver e não fez nem metade daquilo que a gente devia fazer.
e muita coisa por causa de alguns desses fatores que nós vamos ver agora. Olha só, prioridades mal elaboradas. A gente precisa tomar cuidado quando a gente vai estabelecer prioridades nas nossas vidas, porque se a gente elaborar mal uma prioridade, a gente vai deixar de fazer o que tem que ser feito para fazer algo que pode esperar, algo que não necessariamente precisaria ser feito naquele momento, e algo urgente talvez, ou algo que é decisivo na nossa vida, no nosso dia a dia, para que o nosso dia a dia corra bem, a gente acaba não fazendo, acaba ficando perdido num outro tempo que talvez nem acabe sendo realizado, acabe nem sendo dado a devida importância que deveria dar. Isso vai gerar consequências lá na frente em relação à nossa vida cristã e também em relação à nossa vida familiar, profissional e também acadêmica. Então a gente precisa tomar cuidado na hora que nós formos estabelecer as nossas prioridades. Objetivos equivocados, foi o que eu falei lá atrás. Muitas vezes a gente estabelece objetivos que não condizem com o que nós estamos vivendo hoje, ou não condizem com aquilo que nós já estamos fazendo hoje, no sentido de ministério, de família, de escola, de trabalho. São objetivos, às vezes, que não são nem alcançáveis, mas a gente, mesmo assim, a gente traça esse objetivo. E lá na frente, quando a gente percebe que não era bem aquilo que a gente estava pensando, isso acaba criando um certo desgosto, acaba criando uma certa desmotivação e eu vou largar aquela tarefa no meio. Ou seja, eu vou procrastinar, eu vou deixar de terminar aquilo, de seguir aquilo e vou deixar aquilo de lado e vou criar um outro objetivo e de repente aquele outro objetivo vai começar a encontrar, eu vou começar a encontrar dificuldades para realizar outro objetivo porque alguma coisa eu deixei de fazer que deveria fazer e não fiz e vai virando aquela bola de neve e eu vou procrastinar mais um problema ou então vou ter mais um problema para resolver. Ativismo. Nós cristãos, nós somos muito propensos a sermos ativistas. Primeiro porque a obra é muito grande, segundo porque muitas vezes a gente não sabe dizer não, e também às vezes porque por algum motivo aquilo gere alguma recompensa na nossa vida. Então a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo agradar todo mundo, ou então não querendo desagradar algumas pessoas ao dizer não, e a gente acaba assumindo muitas atividades para fazer. E quando a gente assume muitas atividades, com certeza uma delas vai ficar no meio do caminho, uma delas vai ser mal feita, vai ser meia boca, e aquela que deveria ser bem feita, que foi aquilo que Deus nos chamou para fazer, acaba saindo de forma inadequada. Então é melhor a gente ter poucas atividades e fazer algo bem feito do que fazer 10 coisas mal feitas. A gente precisa tomar cuidado com o ativismo. Distrações. Nós temos muitas coisas que chamam a nossa atenção, principalmente esse aparelhinho retangular que está aí na sua mão, pelo qual você coincidentemente está me assistindo, não é? Esse aparelhinho tem um poder terrível de nos distrair, não é? Eu li essa semana pesquisando sobre procrastinação, o desabafo de uma pessoa que dizia assim: eu não aguento mais, parece que existe uma entidade na minha vida que me empurra para o Facebook. Então ela estava compartilhando, né, no seu desabafo, que ela perde no meio do seu dia, entre uma outra atividade, ela perde em média de 30 a 40 minutos a cada atividade que ela vai fazer. Então quando ela soma esse tempo lá na frente, ela viu, né, quanto tempo ela perdeu se distraindo no Facebook e em outros sites de relacionamento, né? Então nós precisamos nos policiar no uso do celular, no uso do computador, das mídias sociais, porque elas realmente roubam o nosso tempo. E quando nós temos tempo roubado, a gente acaba
procrastinando alguma coisa que a gente deveria ter feito naquele tempo que nós estávamos distraídas e não fizemos. Então a gente procrastina porque a gente perdeu tempo na distração. Outro motivo, outro fator é medo. Medo do difícil. Ai, não vou fazer, não vou nem começar porque é muito difícil, não sou capaz. Então medo das consequências, não é? Ou medo dos confrontos, principalmente quando a gente empurra um problema, né, para frente, um problema com a barriga, porque a gente tem medo do confronto, de algo errado que a gente fez que a gente tem que consertar e tem medo de ser confrontado em relação àquilo. Então isso também é uma forma de procrastinar e isso é uma forma pecaminosa de procrastinar. Procrastinar já é pecado e a gente soma mais pecado ainda. E também, falando em pecado, um dos fatores, né, o último que a gente vai falar aí, são hábitos pecaminosos, como exemplo que nós já falamos, a preguiça, que é pecado e que todo preguiçoso é procrastinador. E existem outros pecados, hábitos pecaminosos, que podem nos levar à procrastinação. E talvez Deus esteja trazendo, o Espírito Santo esteja trazendo aí no seu coração um hábito que você tenha e que por conta deste hábito você procrastine coisas importantes na sua vida, atividades, ações ou a resolução de alguns problemas que deveriam ser resolvidos, encarados de frente, e você não faz isso porque você perdeu tempo com algum hábito que não é muito saudável, que é pecaminoso aí na sua vida. Então, você está vendo como é sério, né, a questão da procrastinação, como é complicado a gente querer nos aprofundar no temor do Senhor, no relacionamento com o Senhor, se a gente procrastina, porque a gente vai estar correndo atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes, que também é o rei Salomão. A gente vai estar sempre correndo atrás do vento, atrás de coisas que não são importantes e largando para trás aquilo que é importante para as nossas vidas. Então, quanto menos tempo eu tenho útil para estudar a palavra de Deus, para orar, para ter as atividades que eu assumi na igreja, o que acontece? Eu não vou me aprofundar e vou permanecer na superficialidade. Nós vamos permanecer como tolos, como zombadores, como pessoas inexperientes. Nós vamos ser tomados como essas pessoas, né? E qual seria a solução para a procrastinação? O próprio rei Salomão dá a receita em Provérbios 6, de 6 a 8, que diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dele e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Veja só o exemplo que Salomão usou para diligência, que é a solução para a procrastinação. E o que é a diligência? Diligência significa ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa. Também pode significar a agilidade, planejamento ou rapidez de uma pessoa para fazer alguma atividade. É totalmente o oposto de procrastinação. É fazer o que tem que ser feito na hora, é fazer o que é importante na hora certa, é traçar, planejar objetivos certos, como a dinâmica do formigueiro. É por isso que ele vai usar o exemplo da formiga, um bichinho tão pequenininho, mas muito esperto, muito diligente. Olha aí só a dinâmica do formigueiro. Primeiro, a formiga, ela traça prioridades reais, ou seja, ela sabe, né, que ela precisa sobreviver, que a sobrevivência da colônia depende do alimento que ela traz. Então, é uma prioridade real. Ela sai em busca do seu alimento e volta com o seu alimento. É estabelecer o que é necessário para se viver. Ela traçou uma prioridade, é uma prioridade plausível, real na sua vida,
que tem uma motivação correta, que é a sobrevivência da colônia. Outra coisa é que ela conhece o que deve ser feito. Ela não espera por ordens, ela não espera que ninguém chegue para ela e diga assim: ô formiga, levanta aí da cadeira e vai lá buscar comida que a despensa está vazia. Não, ela vai atrás do alimento e traz o alimento para o formigueiro. Ela não espera ninguém mandar, ela não espera ser incitada, ser cutucada. Não é aquela pessoa que a gente tem que ficar empurrando para fazer as coisas. Não, ela sabe o que tem que fazer e ela vai lá e faz, porque ela conhece o que tem que fazer. Ela tem planejamento realista e adequado, ou seja, ela colhe e armazena no momento certo, né? O que está escrito lá no Provérbios, não é? Olha lá, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas previsões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ou seja, ela tem o planejamento na cabeça dela. Ela sabe o momento de armazenar e sabe o momento de colher. E ela faz isso no tempo adequado. Ela não faz fora de tempo. Ela faz no momento que tem que ser feito. E na cabeça dela, não há lugar para distrações. Ela sabe que há um momento para todas as coisas, como está escrito em Eclesiastes 3:1, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, minha irmã querida, tudo tem um tempo certo na nossa vida. E nós precisamos entender que tempo é algo valioso. Valioso porque, por conta do nosso tempo, do tempo que Deus nos deu, nós ou vamos fazer a vontade dele, ou nós vamos deixar de fazer a vontade dele. Nossa vida é muito curta. A palavra de Deus compara a nossa vida como um vaporzinho, que de manhã vem e à tarde já, em poucos minutos, já se pô. Compara a nossa vida como uma flor do campo, que ela brota de manhã, vem o sol a seca e logo em seguida ela é jogada numa fogueira. E Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor, né, que se espalha, que se mistura com ar e já não se acha mais. Então a nossa vida é muito curta, muito curta. Então nós precisamos aprender com a dona Formiguinha a sua diligência, para a gente poder trazer essa diligência para nossas vidas, traçar prioridades reais, traçar bons objetivos para a nossa vida, não cair no ativismo, principalmente no ativismo religioso, que é uma armadilha e a gente cai facinho nela. A gente precisa tirar as distrações do nosso caminho. Isso não significa que você não vai poder ir lá para o seu Facebook de vez em quando, para as suas conversas no WhatsApp, nos seus grupos, não é isso. Mas a gente precisa determinar tempo para isso. E quando não há tempo, a gente precisa largar, desligar até, se for o caso, o celular, não ir para o computador. E a gente precisa enfrentar a vida com coragem. Coragem para iniciar projetos, coragem para terminar projetos, coragem para enfrentar os problemas de frente, para resolver os problemas, ou pelo menos buscar ajuda para resolver os problemas e abandonar os nossos hábitos pecaminosos, né? Começando pela preguiça. E você, se você veio algum na sua mente, na sua alma, no seu coração, se arrependa, né, desse pecado, desse hábito pecaminoso, para que a procrastinação, que é um pecado, seja banido da sua vida. Olha só o que Charles Swindoll fala a respeito das formigas, a respeito dessa dinâmica do formigueiro. Fala assim: as formigas individualmente conhecem o seu dever e a sua motivação é clara: sobrevivência. Salomão advertiu que se não nos tornarmos pelo menos tão sábios quanto uma formiga, te sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. A ênfase aí foi o que dei.
olha só, quando você menos espera, quando você menos esperar, as consequências da sua procrastinação vão chegar na sua vida e vão chegar de forma violenta, de forma inesperada, de forma trágica na sua vida, e você vai colher frutos amargos vindos da procrastinação. Quando nós entendemos essa questão do que é ser preguiçoso, do que é procrastinar e das consequências e dos fatores que levam à procrastinação, a gente começa a refletir na importância do nosso tempo aqui nesse mundo. Todos nós, meninas, todas nós viemos a esse mundo com um propósito de glorificar a Deus, aquele que nos deu a vida, aquele que nos salvou. Então nós precisamos honrar esse tempo que Deus nos deu, é responsabilidade nossa. Então, se nós começarmos a procrastinar e deixar essa bola crescer, nós nunca conheceremos a vontade do Senhor. Nós nunca iremos honrar o Senhor. Nós nunca iremos glorificar o Senhor como Ele merece ser honrado, como Ele merece ser glorificado. Então, somando aí os fatores que nos deixam na superficialidade, que é a desobediência, o analfabetismo bíblico e a procrastinação, nós podemos chegar neste trecho da palavra de Deus, nesse trecho do apóstolo Paulo, em Efésios 5, 15, 17, que diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sério isso, meninas, muito sério. Vivam como mulheres sábias, aproveitem o tempo, saibam, não queiram se aprofundar no temor do Senhor, através do que? Da obediência dos seus mandamentos, conhecendo esses mandamentos, aplicando os princípios da palavra de Deus. Isso a gente só consegue o quê? Estudando a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende como é bom e agradável, não é? Ter isso guardado nos nossos corações no momento de necessidade. E também não procrastinando as coisas importantes do dia a dia, em detrimento das coisas menos importantes ou até não importantes e que podem ser deixadas, ignoradas, e a gente acaba trocando isso, acaba colocando, né, a carroça na frente dos bois e acaba trazendo sérias consequências para a nossa vida, grandes perturbações para o nosso dia a dia. Ok, meninas? Semana que vem a gente vai falar, vamos mudar, né? Acabou a aula de superficialidade, acaba aqui, e nós vamos entrar no novo tema, e nós vamos falar sobre como proteger o nosso coração, ok? Um beijo bem grande para vocês e até domingo que vem.